Olá, bom dia, espero que estejam muito bem. O objetivo fundamental desse vídeo é esclarecer um dos pontos mais importantes que nós precisamos saber como engenheiros e engenheiras de petróleo, que é efetivamente a avaliação básica de perfis de poço e como podemos usar essas informações para calcular, por exemplo, numericamente, a densidade da rocha. Faço esse vídeo basicamente porque tem várias pessoas que fizeram a mesma pergunta e considero importante que fique totalmente esclarecido e que a gente possa usar esse material para continuar preparando de boa maneira a prova que a gente vai ter no dia da manhã. Então, vou me permitir projetar. Beleza. Bom, nós temos aqui um exemplo de um perfil, tá? Onde podemos identificar claramente três cores: a azul, a vermelha pontilhada e a preta pontilhada, onde a azul, o RHUV, faz referência basicamente para conhecer a densidade do sistema rocha fluido. A vermelha pontilhada NPHI faz referência basicamente para conhecer a porosidade da rocha, e o BHC em delta T faz referência basicamente para o conhecimento da densidade da rocha. E por que a gente tem aqui um delta T? Basicamente porque o objetivo fundamental do nosso teste, se nós temos aqui o poço e temos aqui a ferramenta perfiladora, justamente aqui com seu patinete, né, para que fique central no nosso poço. O objetivo fundamental é a emissão de uma onda acústica no reservatório ou na formação que a gente esteja avaliando, e a partir da densidade da rocha que a gente tenha, essa onda acústica vai a se propagar ou vai, nesse caso, a ser refletida até a ferramenta de perfilagem. Desta maneira, eu vou ter uma medição de ΔT, quer dizer, uma medição do tempo enquanto a minha onda acústica é emitida para a formação e essa mesma onda acústica volta de novo para a formação. Beleza? Entre maior ΔT, quer dizer que eu estou tendo uma maior viagem desde o ponto de vista de tempo, um maior tempo de viagem da minha onda acústica dentro da matriz, dentro da formação, dentro do reservatório. Beleza? Se eu tenho um menor ΔT, eu estou falando justamente que a viagem dessa onda acústica, efetivamente, vai ser de curta duração. Beleza? Então, temos um ΔT que pode ser maior ou menor, dependendo justamente da densidade que a gente tenha da nossa formação ou de nosso reservatório. E é importante também identificar que a densidade da rocha é variável. A gente pode ter rochas consolidadas e rochas pouco consolidadas, justamente pelo sistema de compactação geológico que a gente já viu desde o ponto de vista da geologia, né, que é a diagênese. Então, como a pressão de compactação pode efetivamente variar para nós poder ter rochas consolidadas ou rochas pouco consolidadas, ok? Desta maneira, existem duas equações para nós poder avaliar justamente a densidade da rocha, tendo em conta se a nossa rocha é consolidada ou pouco consolidada. Então, um resumo, basicamente, eu tenho uma emissão de uma onda acústica que vai viajar através da formação, dependendo da densidade da rocha, essa viagem ou esse tempo de viagem pode ser maior ou pode ser menor. Beleza? Como nós fazemos essa leitura tendo aqui esse perfil? Olha, nós temos inicialmente, o primeiro que a gente precisa avaliar é a escala na qual nós vamos a ter o perfil, tá bom? Então, nós temos uma escala aqui que inicia em 100 e finaliza em 500. E também nós vamos aqui a observar os quadros, as quadrículas que a gente vai ter dentro da pista, beleza? Então, nós observamos aqui
uma, duas, três, quatro e 5 linhas retas. 5 quadrículas, beleza? Se a minha escala vai desde 100 até 500 e eu tenho 5 quadrículas, basicamente o que eu vou fazer é dividir, né, cada uma dessas quadrículas entre 5. Então, eu vou ter 500 sobre 5, o que vai dar um intervalo de 100. Quer dizer que aqui minha primeira quadrícula, minha primeira linha vai ser de 100. Aqui nesse ponto, minha segunda linha vai ser de 200. Acá nesse ponto, minha terceira linha vai ser de 300. E acá nesse ponto, minha quarta linha vai ser de 400. Finalmente, eu vou ter aqui uma linha de 500, beleza? Com respeito ao valor do delta T. Então, eu já tenho aqui diferenciado, eu já tenho aqui muito bem definida qual vai ser a escala que eu vou usar para a interpretação. Olhem que nós estamos aqui com a linha preta pontilhada, beleza? Então, por exemplo, já observamos a escala que temos aqui na horizontal. Agora vamos definir a escala que nós temos na vertical. Aqui na vertical, isto faz referência à profundidade, beleza? Uma profundidade que, como a gente já viu, dependendo do sistema métrico que nós estamos usando, dependendo também o país onde a gente esteja trabalhando, né? Nós podemos ter metros ou pés. Nesse caso, esse perfil, a gente tem uma escala de profundidade de pés. Quer dizer que aqui nessa linha preta grossa, nós temos 5.030 pés. Aqui nessa linha que já é menos grossa, né? Aqui nesse ponto nós já temos os 5.040 pés. Aqui nessa linha nós temos 5.050 pés e assim por diante. Quer dizer que, por exemplo, aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto da metade, entre 5.040 e 5.050, eu vou ter 5.045, beleza? Quer dizer que, por exemplo, aqui nesse ponto da metade, eu vou estar entre 5.080 e 5.090. Quer dizer que eu vou ter 5.085 pés de profundidade. Beleza? Então, se a gente precisa identificar, se a gente tem um exercício que diz para a gente, olha, nós precisamos calcular o valor da densidade da rocha numa rocha pouco consolidada a 5.072 pés, o que eu vou fazer é, basicamente, ir aqui, eu estou entre 5.070 e 5.078, eu vou ir basicamente aqui nesse ponto, 5.072, e vou me ubicar aqui nesse ponto, nessa posição, beleza? Então, olhem, aqui eu tenho 100, 200, 300, 400 e 500. A minha linha pontilhada está justamente sobre o 200. Quer dizer que em 5.072, mais ou menos, a gente vai observar que o delta T vai ser igual a 200, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação, dependendo do tipo de rocha que eu tenho, nesse caso, a rocha pouco consolidada, e vou calcular 2,75 menos 2,11 multiplicado pelo delta T, que nesse caso é 200, menos 47, sobre, no caso, né, dividido 200 mais 200. Beleza? Desta maneira, nós temos uma densidade da rocha a 5.072 pés. De quanto? 2,75 menos 2,11 multiplicado por 200 menos 47 sobre 200 mais 200, e desta maneira a gente tem uma densidade de rocha de 1,94. Beleza? 1,94
gramas por centímetro cúbico, beleza? Ou gramas por centímetro cúbico, ok? Lembrando também que esse ΔT é determinado em microsegundos por P, beleza? E esta é a maneira que a gente vai a calcular a densidade da rocha. No exemplo, nós temos, por exemplo, na linha, né, na lista, desculpem, exercícios unicamente com rochas pouco consolidadas, né? Então, o exercício é basicamente o mesmo. Por exemplo, eu vou calcular aqui a 5.080. A 5.080 eu vou calcular a densidade da rocha. Olhem que aqui minha linha preta pontilhada está nesse ponto. Eu tenho 100, 200, 300. Quer dizer que aqui nesse ponto está entre a metade de 200 e 300. Isso quer dizer que aqui o ΔT vai ser igual a 250 microsegundos por P, por exemplo. Tá bom? Aqui vamos colocar acá esse exemplo, que é mais ou menos um 5.093, sim? Aqui em 5.093, vemos que esse ΔT está entre 100 e 200, mas está um pouco mais além da metade. Então, a gente pode estimar que temos um ΔT de aproximadamente uns 165 a 170. Beleza? O objetivo com isso é que a gente consiga já identificar, ter uma sensibilidade enquanto às análises, tá ok? Então, não se preocupem se a gente tem uma variação enquanto à unidade, que meu colega, para ele não é 165, é 168, não é 170, é 173. Não se preocupem por isso. O que eu quero é que vocês tenham a sensibilidade necessária para avaliar qual é o valor do ΔT, que vocês consigam extrair informação do perfil e, a partir da extração dessa informação de perfil, dar informação necessária para o projeto de poço e para o projeto de revestimento. Beleza? Esse é o objetivo fundamental. É isso que eu quero que vocês tenham. Tá vendo? Começar a criar essa sensibilidade. A ideia é que nessas disciplinas, pessoal, a gente consiga criar essa intuição para poder pegar informação. O objetivo dessa disciplina é essa, criar essa intuição para poder pegar essa informação e poder aplicá-la justamente na plataforma ou em campo. Aqui eu quero fazer uma correlação, basicamente, ao que a gente tem no futebol, né? Tem um treinador de futebol que eu gosto muito, o Marcelo Bielsa, que ele dizia o seguinte, de fato, eu recomendo bastante se vocês podem ler livros dele, que são excepcionais. E agora, o novo técnico da seleção uruguaia. Ele dizia basicamente o seguinte, eu não posso fazer um treinamento durante a semana do meu time de futebol e fazer, por exemplo, um treinamento que simule um zoológico, sim? E no final de semana, levar esse mesmo time que treinou no ambiente de zoológico para a floresta, beleza? Aí eu vou ter uma diferença enquanto ao sistema de treinamento, como que eles vão assim enfrentar justamente no jogo de futebol do final da semana. E basicamente isso que a gente está fazendo aqui. O que eu quero é que a gente se treine com informações e com dados especificamente de campo, de plataforma, para quando vocês estejam já na vida laboral, tenham aquela sensibilidade para poder dar efetivamente a resposta necessária que a empresa e que a operação precisa, tá vendo? Então, aqui, basicamente, fazendo um paralelo bastante interessante com o futebol, aquela frase do professor Bielsa, do treinador Bielsa, me tocou bastante e queria compartilhar também com vocês. E é por isso que aqui, a grande maioria dos exercícios que a gente faz são baseados em informações e dados reais. Beleza? Então, treinar aqui na disciplina
exatamente o mesmo que a gente vai se encontrar na experiência laboral, para que a gente não tenha uma discordância, uma discrepância. Beleza? Então, o que eu quero é criar essa sensibilidade e, com certeza absoluta, vocês treinando um pouquinho, isso aqui é bastante simples, vocês vão conseguir essa sensibilidade. Beleza? Forte abraço para vocês, espero que fiquem muito bem. Qualquer dúvida, podem fazê-la chegar no meu mail ou através do cigarro. Um forte abraço.